Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Uma videoaula muito interessante que eu acho que se você está iniciando na eletrônica agora, ou até mesmo se você já tem um certo conhecimento, eu garanto para você que alguma informação que vai ser passada hoje aqui possa ser nova para você, pode ser que você não saiba. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Desde já então já convido você a se inscrever aqui no canal e também ativar todas as notificações aqui no sininho, para que você possa garantir que quando nós postarmos aqui um novo vídeo, você seja avisado pela plataforma, já que tem muitas pessoas que estão reclamando que não estão sendo avisadas pelo YouTube quando um vídeo é postado aqui no canal. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. Então vamos lá, vamos falar hoje a respeito de diodo e multímetro digital. Aí você vai falar, você tá de brincadeira que você vai querer ensinar nós a medir um diodo. Não, não é isso. Eu tenho certeza que você já sabe muito bem como é que um diodo funciona. Ele é um componente que permite a passagem da corrente elétrica apenas num sentido. Se você inverter o sentido da corrente elétrica no diodo, ele não vai permitir a passagem dessa corrente elétrica, tá? Ele é como se fosse uma catraca eletrônica. Só passa a corrente elétrica num sentido. Se você inverter, não passa, tá? É como se fosse uma catraca eletrônica. E o multímetro digital, como esse que eu tenho aqui, quando você coloca o multímetro na escala de diodo, o multímetro geralmente ele solta uma tensão nas pontas de prova, para que permita você então fazer um teste do diodo em questão. Eu estou com o multímetro analógico aqui, ó, ele está na escala de 10 volts. E nós vamos ver quantos volts, pelo menos esse modelo de multímetro aqui, ele solta aqui nas pontas de prova. Então eu vou colocar aqui a garra jacaré na ponta de prova positiva, e a garra jacaré preta na ponta de prova negativa do multímetro. E nós vamos ver que nós temos aqui uma leitura, ó. Na escala de 10 volts, nós temos aqui 0, 1, 2, 3. Então esse multímetro, em específico, né, o Aneng, o 888S, ele solta na escala de diodo 3 volts de tensão aqui nas pontas de prova. Então essa tensão de 3 volts já é suficiente para que você possa romper a barreira de potencial de um diodo. Mas que diabos de barreira de potencial é essa? Do que você está falando? Bom, um diodo de silício, geralmente, para que uma corrente elétrica possa circular de uma extremidade para outra, do anodo para o catodo, é necessário que você vença essa barreira de potencial. Essa barreira de potencial é geralmente diferente de um diodo para outro, né? De um tipo de diodo para outro. No caso de um diodo de silício, geralmente é na ordem aí, né? Geralmente uma média na ordem dos 600 milivolts. Então qualquer tensão abaixo de 600 milivolts, ela não consegue ultrapassar a barreira de potencial. Então o diodo não consegue conduzir, entendeu? Ele não conduz de forma alguma. Se eu colocar aqui numa extremidade, por exemplo aqui, uma tensão de 100 milivolts e for medir com o multímetro aqui do lado de cá, eu não vou medir nada. Se eu colocar 200 milivolts, do outro lado aqui também eu não vou ter nada. Se eu pôr 300 milivolts, também para o multímetro de silício, aqui não vou ter nada. 400 milivolts também não, 500 milivolts também não. A partir do 550 milivolts, já pode ser que eu consiga ter alguma leitura na saída. De 600 milivolts para cima, então, o diodo já é capaz de conduzir a corrente elétrica que é aplicada do anodo para o catodo. Tá bom? É assim que funciona. E é por isso que nós temos uma tensão acima de 1 volt aqui na saída das pontas de prova do multímetro quando ele é colocado na escala de diodo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse diodo e nós vamos colocar uma corrente elétrica do anodo para o catodo. E vamos ver qual que é a leitura que vai ser feita no multímetro digital, tá? Pelo menos aqui desse diodo. Esse aqui é um N5408, bem utilizado em fontes de alimentação. Vamos ver aqui, ó. Então nós temos 526, né? 0,526, pelo menos nesse diodo.
Agora eu vou pegar um diodo, um N4148, que também é de silício. É geralmente utilizado em sinais, né? Detecção de sinal, circuitos que exijam a retificação de baixíssimas correntes, então esse diodinho aqui é bastante utilizado. Então nós vamos também fazer uma medição aqui, ó, do anodo pro catodo. Olha lá, aqui já dá uma leitura diferente, 615, né? E que leitura que é essa que o multímetro mostra quando nós fazemos a leitura, né, ou teste de um diodo? Vamos ver aqui de novo, 5408, um N5408, olha lá, 527. Se eu inverter as pontas de prova, como isso daqui é um diodo, é como uma catraca eletrônica, né? Como já foi falado, ele permite a circulação de corrente de um lado para o outro. Se eu for medir aqui o diodo utilizando uma tensão inversa, obviamente, ó, ele não vai dar nenhum tipo de leitura no multímetro, né? Mas o que significa essa leitura, esses números que aparecem ali, ó? Aqueles números que aparecem no multímetro digital, quando você coloca ele na escala de diodo, é exatamente, sem tirar nem pôr, é exatamente a tensão da barreira de potencial desse diodo em questão. Então, se eu colocar, ó, vamos supor, eu tenho 524 milivolts. 524 milivolts é a tensão de potencial dele. Se eu colocar uma tensão abaixo dessa, ele não conduz de um lado para o outro, de forma alguma. Tá vendo? Ó? 524. Esse daqui é exatamente a tensão da barreira de potencial do diodo. Então, como foi falado, se eu colocar aqui, por exemplo, 500 milivolts, ele não vai conduzir. Se eu colocar 600 milivolts, ele vai conduzir o restante. Olha lá. Ele vai subtrair, obviamente, os 525 milivolts e vai deixar ultrapassar os 75 milivolts restante desse lado. Tá bom? E a mesma coisa acontece com um N4148, olha lá. 616, 615 milivolts é a tensão da barreira de potencial desse diodo. Existem diodos que são produzidos com outros materiais internos, né? Esse daqui, no caso, é um diodo de silício. Existem diodos Schottky em que a barreira de potencial interna dele é bem menor, né? Geralmente esses diodos, eles têm aí uma barreira de potencial de 200 até 100 milivolts, né? É bem baixo. Então as perdas desse diodo são bem menores. Já foi falado aqui que, vamos supor, se você colocar uma tensão de 1 volt numa extremidade, aqui por exemplo, ó, aqui então a barreira de potencial desse 1N5408 é 526. Vamos supor que fosse 500 milivolts. Se você colocasse 1 volt aqui, você ia ter na saída dele apenas também metade da tensão, 500 milivolts, porque os outros 500 milivolts são utilizados para o próprio funcionamento da junção interna, né, que é a barreira de potencial. Tá bom? E no caso de um diodo Schottky, por exemplo, se você colocar 1 volt numa extremidade, você vai ter 900 milivolts do outro. Então, quer dizer, o rendimento de um diodo Schottky, por exemplo, em determinadas situações, é muito maior. Tá? Existem também diodos de germânio. Diodos de germânio também têm uma característica exatamente do material que é utilizado na produção dele, que permite que você tenha um rendimento maior, né? No caso, 300 milivolts é a barreira de potencial de um diodo como esse. Então, essa leitura que você vê quando você coloca o multímetro na escala de diodo e que você imagina que fosse uma leitura qualquer, na verdade ele está te mostrando exatamente a tensão da barreira de potencial. E para confirmar isso, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o multímetro aqui na escala de 500 milivolts, tá? 500 milivolts. Se eu colocar a ponta de prova do meu multímetro no multímetro analógico, na configuração de leitura de tensão, obviamente o ponteiro vai bater a escala. Vamos ver? Cadê? Ah não, deixa eu ligar aqui de novo. Agora sim. Olha lá, ó. Ele bate fundo de escala, porque está ultrapassando a tensão de 500 milivolts. Agora eu vou colocar esse multímetro aqui, em cima desse diodo, tá? E nós vamos então, na verdade acho que está ao contrário, né? Vamos ver. Está ao contrário. Vou colocar aqui então as pontas de prova desse multímetro analógico em cima do diodo e nós vamos medir a tensão que vai estar circulando em cima dele, com a tensão de 3 volts que o multímetro nos fornece. Vamos ver.
O que eu estou fazendo de errado aqui? Oh, meu Deus do céu, estou fazendo errado. Na verdade é aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora tá certo. Agora vamos ver, ó. Positivo, negativo. Ó lá, 523. Entendeu? Na escala de 500 milivolts, ele está chegando exatamente no fundo da escala. Ele não chega bem no 500, que o multímetro analógico, muitas vezes ele tem essa diferença, ele dá uma diferençazinha, né? Mas é praticamente 500 milivolts que aparece lá. Se eu colocasse esse multímetro para fazer a medição da tensão do N4148, que existe uma barreira de potencial maior do que 500 milivolts, 600 milivolts, na verdade, ultrapassa, né? Vamos ver agora se ele vai ultrapassar aqui o fundo de escala. Opa, contrário, Zé, o contrário. Olha lá, ó. Ele ultrapassou a barreira de potencial. Só que eu estou fazendo ao contrário, mais uma vez, né? O Valdemar, você não aprende nunca mesmo, não. Só passa vergonha. Vamos ver. Agora sim, ó. Olha lá. Pode ver que ele ultrapassou os 500 milivolts aqui, ó. Mas ultrapassou pouco, né? Olha lá, ele não chegou nem a bater o fundo da escala, tá vendo? Olha lá. É exatamente a tensão de potencial do diodo. Então é essa informação que eu queria trazer para você. Eu acho que foi, assim, relevante, tá? Em algumas situações eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso, não têm esse entendimento de como que funciona um diodo, tá? E o diodo, ele também tem uma característica muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Ó, eu vou deixar aqui, conduzindo. Deixa eu ver aqui. Olha só. Por que o diodo também, muitas vezes, ele é utilizado como um sensor de calor? Porque essa barreira de potencial, ela se altera com a temperatura, tá? Então, nesse momento, nós temos aqui a barreira de potencial desse diodo N4148, que é de 617 milivolts, de acordo com a temperatura ambiente aqui do local, que eu não sei dizer qual é. Mas se eu pegar, por exemplo, um soprador, deixa eu pegar o soprador aqui, olha lá, eu vou chegar com o soprador aqui próximo do diodo. Olha o que vai acontecer com a barreira de potencial dele, ó. Vou começar a aquecer, olha lá, começa a diminuir, entendeu? Olha só, vamos aquecer bem e vamos ver até que ponto que chega, isso com 290 graus, tá? Olha lá, ele já está conduzido como se fosse praticamente um diodo de germânio, olha lá que legal, 314 milivolts, ó. Vou encostar ainda mais aqui, logo na saída, na boca mesmo do negócio, ó. Aí, ó, 296 milivolts. Essa então seria a barreira de potencial do diodo em alta temperatura. Conforme ele vai esfriando, olha lá, a temperatura, ou melhor, a tensão da diferença de potencial, ela vai se normalizando. Deixa eu colocar a mão aqui para dar uma esfriada mais rápido no bichinho. Aí, ó. Tá vendo que interessante? Então é isso. Tá aqui uma informação que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que talvez muitas pessoas que acompanham o canal não saibam, tá? E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês através de um multímetro analógico como esse daqui. Se você tiver um multímetro como esse daqui simples, por exemplo, um multímetro analógico simples, eu vou mostrar a você como é que você faz para identificar os pinos de um transistor. Você vai aprender a identificar qual que é a base, qual que é o emissor e qual que é o coletor, tá bom? Por isso que é muito importante que você desde já se inscreva no canal e ative também o sininho de notificações, tá bom? Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá certo? Então, muito obrigado, não esquece de deixar aquele like, que é muito importante para o canal, compartilhe esse canal com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo, valeu!